Que a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, amado telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial. Nesta oportunidade estaremos aqui fazendo a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, segundo escreveu São Marcos, capítulo 9, a partir do verso 2. Nós vamos ler o episódio da transfiguração, a experiência dos discípulos de Jesus naquele momento tão extraordinário para a vida dos discípulos. Está no capítulo 9, portanto, do Evangelho de Marcos, verso de número 2, que nos diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Apareceu-lhes então Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial já está no ar. Prosseguimos então com a nossa programação, abençoadora programação Manancial. Quero discorrer hoje com você, amado telespectador, sobre o tema Bom é estarmos aqui. Fazendo uso aqui da palavra que o apóstolo Pedro conversou aqui, direcionou para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro estava aqui externando um sentimento de alegria, de prazer. Aquele momento na vida de Pedro estava sendo prazeroso estar ali. E nós queremos então ampliar um pouquinho este pensamento, esta experiência que foi vivenciada por esse discípulo de Jesus que todos nós conhecemos, não é? O discípulo de temperamento sanguíneo, aquele que sempre estava tomando a dianteira dos demais discípulos de Jesus Cristo em toda a trajetória da igreja, desde o momento em que ele fora chamado por Jesus, atende ele ao chamado de Jesus, tem as suas experiências lá de demonstração aí da debilidade humana, das suas fraquezas, mas também no momento em que ele se converte efetivamente, tem a experiência do enchimento do Espírito Santo, lá no livro de Atos, capítulo 2, e ele então prega ali para aquela multidão, ou para a multidão de pessoas da cidade que acorreram para o lugar onde os discípulos estavam reunidos para saber o que acontecia, lá no capítulo 2 do livro de Atos. Pedro então toma a palavra e a pregou. É sobre esta expressão de Pedro que nós queremos aqui discorrer um pouquinho durante a nossa programação nesta oportunidade. É importante nós atentarmos aqui para a descrição bíblica, para a narrativa das Escrituras Sagradas, que particulariza este momento aqui no ministério de Jesus Cristo. Jesus estava realizando o seu ministério e estava tendo as suas experiências naquilo que era sua obra e missão para realizar. E no que Jesus está então caminhando neste propósito de Deus, na presença de Deus, em fazê-la cumprir, Jesus então, ele chama homens, recruta homens. E nos diz o texto de forma muito específica que neste momento, no ministério de Jesus, ele vai para um monte. E ao Jesus tensionar ir para o monte, ele chama para junto dele Pedro, diz aqui o texto, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. São homens, são pessoas que representam, na verdade, uma classe de pessoas, ou seja, aquelas pessoas que vivem em comunhão com Deus, aquelas pessoas que vivem na presença de Deus,
que são próximas do Senhor na sua vida de relacionamento diário, cotidiano. E quando nós lemos esta Escritura e colocamos aqui o nosso entendimento, o nosso coração, surge então, diante de todos nós, um questionamento. Qual é o meu nível de relacionamento com Deus? Que tipo de discípulo eu sou? Que cristão que postura cristã eu tenho assumido? Daqueles que estão perto de Jesus? Daqueles que atendem o chamado de Jesus? Daqueles que não estão negligentes ao chamado de Jesus? Porque eu quero dizer a você, amado telespectador, para as pessoas que estão atentas ao chamado de Jesus, Jesus tem uma experiência de transfiguração para nos conceder, para revelar. Jesus tem coisas lindas, coisas extraordinárias, profundas, de vivência cristã que Ele tem para revelar a cada um de nós. Então convém nós estarmos atentos, não é? Estarmos ligados, termos o nosso sentido espiritual aguçado, para que não sejamos meramente alguém que é denominado cristão, alguém que se diz, eu sou cristão, eu pertenço a essa ou aquela igreja ou denominação. Isto não é suficiente para vivermos efetivamente uma vida plena, uma vida vitoriosa, abundante e abençoada. Isso não é suficiente. É necessário que de fato estejamos com Jesus e que no momento em que Jesus nos chamar, vamos para um alto monte, eu tenho coisas novas para revelar a vocês. Possamos então atentar, possamos atender e vivenciar de fato aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós vemos estas realidades cristãs aqui, estas realidades espirituais, concernente a estas experiências profundas, sendo aqui vivenciadas por estes três homens de Deus, que todos nós conhecemos. São ícones, não é, na história cristã, porque tiveram esta vida de relacionamento com Deus, de relacionamento com Deus. Então, nesta linha de raciocínio, fica a pergunta: qual é o teu nível de relacionamento, o que você tem tido com o Senhor Jesus? Queira Deus, não é? O desejo sincero do meu coração e muito mais do coração de Deus é que você seja um cristão fervoroso, um cristão que está em todo o tempo ligado ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor e buscando ao Senhor, evidentemente, que você possa realmente, ao fazer esta análise introspectiva, você possa reconhecer, graças a Deus, tenho tido experiências, tenho vivido de forma muito intensa na presença de Deus. Vamos então aqui voltar para o texto. Diz as Escrituras, 6 dias depois, não é, de Jesus ter realizado alguns milagres, diz aqui o texto anterior, imediatamente após, Jesus tinha realizado um milagre na vida de um cego, cego de Betsaida. Jesus havia operado. Diz o texto que 6 dias depois, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. Quem era João? João foi aquele discípulo do amor, o discípulo amado, que na Santa Ceia, na última ceia, ele reclinou a sua cabeça nos ombros de Jesus, no peito de Jesus. Era o discípulo próximo, muito chegado de Jesus. Quem era Tiago? Tiago, ele era o filho de Zebedeu, cuja mãe chegou para Jesus querendo que Jesus concedesse a Tiago, quando Jesus chegasse na sua glória, um lugar lá de honra, que um estivesse na direita e outro na esquerda, não é? E aí Jesus chama a atenção daquela mãe, porque na verdade ela não tinha noção do que ela estava pedindo. Mas o que eu quero destacar é o nível de proximidade de Jesus que estes homens tinham. E Pedro foi aquele que disse, não, Senhor, de jeito nenhum o Senhor vai ser morto, vão te prender. E aí ele, no momento lá em que Jesus vai ser preso, Pedro tira lá a espada do soldado e corta a orelha do soldado, e Jesus repreende Pedro. Enfim, o que nós queremos dizer é que se tratava de homens
que demonstraram de forma muito clara, muito nítida, o amor que eles tinham pelo Senhor, pelo Mestre Jesus. Na sua manifestação humana, eles deixaram claro esse sentimento. E ainda que tiveram algumas atitudes equivocadas, não é? Demonstrando a sua humanidade, a sua falta de compreensão espiritual acerca de coisas espirituais, porque ainda não tinham tido aquela experiência do enchimento do Espírito Santo, demonstraram a sua paixão por Jesus, demonstraram esta dedicação por Jesus. Porque Jesus sondava o coração deles, como sonda o meu coração, o teu coração e o coração de todas as pessoas, Jesus entendeu que eles tinham um grande potencial, que eram pessoas de valor, que eram pessoas zelosas, dedicadas. Então, creio, não é? Numa visão assim humana, Jesus viu que eram homens de valor, Jesus reconheceu essa dedicação deles e Jesus, querendo levá-los a um nível espiritual mais elevado, numa dimensão diferenciada, não é? Ele então, diz o texto, os levou a sós, em particular a um alto monte. Esta é a realidade bíblica da qual hoje aqui estamos aqui estudando, analisando com você, meu amado telespectador. Guarda aí, segura um pouquinho, nós vamos para um breve intervalo e na sequência nós daremos sequência aqui, hoje falando sobre o tema, nas palavras de Pedro, bom é estarmos